Meus amigos, muito boa tarde, né? Agradecendo sempre a você, aos novos inscritos, as novas inscrições, as novas visualizações. Pois é, meus amigos, a bola tá rolando e muito nos Estados Unidos da América, né? Para essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Clubes brasileiros que estão representando o país nesse Mundial. O caso do Palmeiras, né? O Palmeiras que está enfrentando neste exato momento a equipe do Al Ahly, né? Considerado o maior campeão do continente africano. Vai empatando em 0-0. Esse jogo que está abrindo os trabalhos da segunda rodada, né, desses confrontos aí nessa fase de grupos. Mas, meus amigos, até aqui, né, como é que foram os brasileiros, né, na primeira rodada dessa Copa do Mundo de clubes? Primeiro, né, o primeiro brasileiro de fato, né, a estrear foi o próprio Palmeiras, né, o Palmeiras que empatou com a equipe do Porto. Palmeiras foi uma equipe, né, que de fato esteve muito mais próximo da vitória, criou diversas oportunidades, bom volume de jogo, bola na trave, mas faltou o gol. De fato, né, contra a equipe do Porto, o Porto que hoje não é de fato uma equipe, por exemplo, apesar de ser uma equipe europeia, mas o Porto hoje de fato é uma equipe como se fosse de segunda prateleira no futebol europeu. Porto não foi muito longe, né, na Liga dos Campeões, apenas foi o terceiro, né, no campeonato português e até aqui, né, até foi bastante celebrado, bastante comemorado pelo desempenho que a equipe apresentou. Fato, né, tem o Mora, né, uma grata surpresa, né, lá no futebol português, pela própria equipe do Porto. Então os portugueses, né, comemoraram bastante, né, esse empate na estreia diante do Palmeiras, que esteve muito mais próximo da vitória e que de fato só faltou o gol. O segundo brasileiro, né, a entrar em campo foi o Botafogo. Botafogo aí que vive esse momento de fato de euforia, né? Disputando um Mundial de Clubes, né, em sua primeira oportunidade. E o Botafogo conseguiu vencer a equipe americana, né, do Seattle Sounders por 2-1. Né? O Botafogo que não foi aquela estreia dos sonhos, mas conseguiu o que queria, né? Num grupo dificílimo, né, que conta com as companhias do PSG, adversário do Clube Carioca logo mais, tá? E ainda conta com o Atlético de Madrid. Então, é um grupo complicado, então o Botafogo conseguiu, né, vencer por 2-1. Botafogo que abriu os trabalhos, fez 2-0, né? Igor Jesus, né, a sua competição aí, que vai marcar a despedida do jogador, né, pela equipe carioca, né? O Botafogo conseguiu o resultado, né, o mais importante, num grupo dificílimo, né, com PSG, Atlético de Madrid e o próprio Seattle Sounders, que até quis atrapalhar os planos do Botafogo no segundo tempo. O Botafogo passou até por apuros no segundo tempo, mas conseguiu garantir a vitória. A terceira equipe brasileira, meus amigos, que entrou em campo foi o Flamengo, né, meus amigos? O Flamengo, né, sempre muito aguardado, sempre muito esperado. Essa equipe do técnico Felipe Luiz, que vem liderando o Campeonato Brasileiro, tá certo? O Flamengo teve uma estreia segura, né, criou grandes oportunidades. Aquele sistema, né, que marca as equipes do Felipe Luiz, marcação-pressão, marcação-pressão, e foi assim que o Flamengo conseguiu vencer o Esperance da Tunísia, né, por 2-0. Então uma estreia segura. O Flamengo não teve muitos sustos. De fato, a equipe da Tunísia comprometeu-se a tentar marcar, tentar de fato atuar bem na defesa, mas não conseguiu, e o Flamengo abriu aí o caminho, venceu a equipe da Tunísia e agora na segunda rodada vai encarar esse confronto que é bastante aguardado contra o Chelsea. A outra equipe, meu amigo, a outra equipe brasileira que entrou estreando, né, na primeira rodada foi o Fluminense, meus amigos. O Fluminense contra o Borussia Dortmund. Tá certo que o Borussia Dortmund está um pouco distante daquele Borussia, né, que o mundo conhece, o mundo sabe, né, o Borussia Dortmund que chegou até as quartas, um time de quartas de final, né, de UEFA Champions League, que terminou a Bundesliga na quarta colocação, tá certo? Emplacou uma sequência de 6 vitórias seguidas, né? Técnico do Borussia Dortmund que hoje é comandado pelo técnico croata, aliás, nasceu em Berlim, mas já dirigiu a seleção da Croácia, Niko Kovac, tá certo? Borussia Dortmund teve um desempenho bem abaixo do esperado e quem de fato teve bem mais próximo da vitória foi a equipe do Fluminense. O Fluminense, em ser de verdade, amassou os chamados aurinegros, né? O Fluminense com Arias, o Fluminense com Martinelli, o Fluminense que teve grandes oportunidades para bater essa equipe do Borussia Dortmund, e eu diria
que quem garantiu de fato o resultado, um empate bastante celebrado pelos alemães, foi o goleiro Kobel. Kobel simplesmente fechou a trave, né, garantindo grandes defesas, grandes intervenções. E de fato foi talvez o principal responsável pelo empate. O Fluminense esteve muito mais próximo da vitória, eu diria até que dentre os brasileiros, né, até pela dificuldade dos adversários nessa primeira rodada, eu acredito que o Fluminense talvez tenha sido o clube brasileiro que teve assim um melhor desempenho nessa primeira rodada, apesar, né, das vitórias de Flamengo e Botafogo na primeira rodada. E é isso, meus amigos. O Palmeiras, né, vai empatando, né, com o Al-Ahly, né, na segunda rodada, esse jogo que está abrindo os trabalhos, né, nessa segunda rodada. Palmeiras que teve um primeiro tempo, alguns bons momentos, mas um jogo marcado de fato, um jogo bastante truncado. O Al-Ahly tentando criar oportunidades, neutralizar de fato as principais jogadas do Palmeiras. Teve cartão vermelho que foi anulado, né, do aniversariante Rafael Veiga, acabou depois sendo assinalado o cartão amarelo, mas o Palmeiras tendo sim algumas dificuldades e talvez esbarrando num possível nervosismo na definição das jogadas. Tem muito mais time, tem mais técnica, tem mais qualidade, mas está faltando de fato concretizar isso dentro de campo. É isso, meus amigos, eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu like, né? A jornada, né? A saga dos brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Mais aí um ensaio aí para a Copa do Mundo da FIFA, né? Em 2026, essa Copa do Mundo de Clubes, né? Que acredito que tá muito interessante, né? Com bons jogos, né? Já tivemos aí um empate aí do Real Madrid ontem diante do Al Hilal. Esperava-se muito mais do Real Madrid. Já tivemos empates, né, do Boca Juniors com o Benfica em 2-2, a goleada, né, do Bayern de Munique na primeira rodada, né, contra o time do Auckland City por 10-0, a vitória do PSG para cima do Atlético de Madrid por 4-0, mais um passeio dos franceses, atuais campeões europeus, que duelarão logo mais diante do Botafogo, esse jogo que promete ser muito, mas muito interessante, e ver como essa equipe do Renato Paiva vai se comportar para pegar os atuais campeões europeus. Eu fico por aqui até uma próxima oportunidade, meus amigos. Até mais.